Olivia Campana estava sentada na cozinha cantarolando suavemente enquanto embalava sua filha de 6 anos, Sandy, no braço. A jovem mãe olhava constantemente para o relógio de vez em quando, esperando que o marido voltasse do trabalho. O mais interessante é que, ao contrário da maioria das mulheres, ela não estava exatamente animada em ver o marido. E tinha um bom motivo para isso. Mas, para entendê-los, precisamos voltar um pouco no tempo e descobrir como começou o relacionamento deles. Olivia se mudou para Nova York há 3 anos atrás e quase imediatamente encontrou um emprego. Os professores da escola estão sempre em demanda, independentemente da localização. Os professores são necessários em pequena cidade, tanto quanto em grandes cidades. Os pais de Olivia morreram em um acidente de carro, então ela foi criada por sua avó em uma pequena fazenda desde os 5 anos de idade. Foi Sônia Campana quem insistiu que sua neta tentasse a sorte em uma cidade grande como Nova York. Alunos e professores imediatamente se apaixonaram pela alegre e esbelta jovem moça, cujos olhos mostravam bondade. Olivia se dava bem com todos os tipos de aluno, mesmo aqueles que eram considerados garotos maus e eram tratados como estranho por todos os outros. Acreditava-se que a jovem de Ohio teria uma carreira maravilhosa na cidade grande, mas então o destino interveio, fazendo ajustes drásticos na vida da jovem professora. Começou quando ela conheceu um cara chamado Nathan Rabelo. Nathan tinha pais ricos, então ele podia cortejar Olivia e comprar presentes de luxo para ela, o que ajudou a encantar a jovem. O casal namorou por cerca de 4 meses, após o que seu relacionamento mudar para a incrível fase da paixão e amor. Apesar do fato de que os pais de Nathan eram super contra ele namorar uma mulher de uma família pobre, o relacionamento deles estava claramente se encaminhando para o casamento. Filho, por que você quer viver sua vida ao lado daquela professora chinfrim? O que ela pode te dar? Uma pilha de cadernos e total falta de atenção? Seu pai e eu já encontramos uma companheira que é à sua altura. Ela é filha de um fazendeiro. Eu acho que ela é uma opção maravilhosa para você, Lucinda Rabelo disse. Nesse ponto, a opinião de sua mãe não teve muito efeito sobre Nathan, que estava sempre fazendo as coisas do seu jeito. O homem estava realmente empolgado em se casar, porque sabia que seus sentimentos por Olivia poderiam esfriar a qualquer momento. Isso já havia acontecido com Nathan antes, e a única maneira de sair dessa situação era terminar. É difícil dizer quanto tempo eles teriam adiado o casamento. Se Olivia não tivesse descoberto que estava grávida, não poderia haver erro, porque a confiança no teste imediatamente confirmou, e foram ao ginecologista que dissipou todas as dúvidas recentes. A notícia de fazer sua gravidez surtiu o efeito de um banho frio em Nathan, que imediatamente ficou sóbrio. Sua cabeça queimava, e agora, como pessoa decente, o homem teve que se casar com Olivia, e ele entendeu como ninguém. O casamento foi apressado e planejado sem muito entusiasmo, o que foi principalmente por causa da atitude extremamente hostil dos pais de Nathan em relação à sua noiva. Claro que Olivia se sentiu reprovada, mas ela tentou se controlar, esperando que com o tempo as coisas melhorassem. Olivia se sentiu muito mal durante toda a gravidez, mas tentou não demonstrar para não incomodar o marido, e em cuja casa ela morou todo esse tempo. Primeiro, Nathan mostrou preocupação sincera e até mesmo foi a lojas comprar todo tipo de guloseimas para sua esposa. Mas eventualmente a luz da paixão nos olhos do homem se apagaram e ele começou a tratar Olivia com frieza, e isso foi difícil de não notar. Tudo bem, nós vamos ter o bebê e as coisas vão voltar ao normal, a mulher pensou, se tranquilizando. Continuando a acreditar em seu marido, Olivia nem suspeitava o quanto ela estava errada e como eram falsos seus sentimentos. A epifania voltou um pouco mais tarde, quando a bebê Sandy nasceu. Exausta após um parto complicado, Olivia esperava ansiosa pela visita do marido, que pegaria seu bebê recém-nascido pela primeira vez. Infelizmente, Nathan
não parecia muito animada em ter uma filha e expressava dúvidas sobre sua paternidade. Ela realmente não se parece tanto comigo. É tudo muito estranho. Eu tive cachumba quando criança e o médico disse que era muito difícil que eu pudesse ter filhos, disse o marido. As bochechas de Olivia coraram. Ela não esperava ouvir tais palavras de seu marido, que foi seu primeiro e único homem. Você não acredita em mim? Acredite em mim, você não tem que acreditar só porque o bebê não se parece com você. A genética é uma coisa complexa e as crianças podem herdar as características de seus parentes. Olivia objetivou com preocupação em sua voz. Nathan olhou para sua esposa de forma estranha e, forçado a sorrir, tentou reprimir suas emoções. Desde aquele dia, a relação entre Olivia e Nathan estava completamente arruinada. Nathan estava começando brigas quase todos os dias, enquanto Olivia suportou tudo, tentando proteger Sandy do estresse desnecessário. Naquele dia, assim que Olivia viu seu marido na porta, ela percebeu que não havia como evitar outra briga. Assim que Nathan entrou na casa, deu a sua esposa o olhar desdenhoso de sempre. Agora ele vai começar a me dizer que Sandy não se parece com ele de novo. Mas o que eu fiz para merecer isso? Olivia pensou consigo mesma. No meio tempo, Nathan se aproximou, pegou um documento enrolado do bolso e jogou na esposa. O que é isso? Olivia perguntou, e surpresa quando ela pegou o documento. Mas a mulher correu os olhos sobre ele. Ela sentiu mal do estômago. O documento acabou por ser um exame emitido pelo laboratório, que afirmava que, baseado nos testes que fizeram, Sandy definitivamente não era filha de Nathan. Mas deve ter alguma coisa errada. Você acredita nesse exame que deram para você? Foi sua mãe, não foi? Eu estou disposta a fazer esse teste 1 dúzia de vezes em clínicas diferentes para provar que isso está errado. Sandy é sua filha, eu tenho certeza. Olivia exclamou em desespero. Mas não havia como parar Nathan. Os olhos do homem literalmente ardiam de raiva. Queria descontar em sua esposa e sua filha. Felizmente, Olivia conhecia muito bem o seu marido, então deveria esperar explosões de agressões vindo dele. Ela cuidadosamente colocou as coisas de Sandy em sua cama, enquanto ela começava a arrumar suas coisas. A situação com o falso teste de DNA machucou-a indescritivelmente, despertou uma tempestade de indignação. Vendo que sua esposa estava fazendo as malas, Nathan decidiu apressar as coisas e começou a jogar as roupas dela na rua. Tendo dificuldade em segurar as lágrimas, isso fez com que ela vestisse Sandy com roupas quentes e se dirigisse para a porta. Vá em frente, saia e não volte, Nathan gritou e jogou os sapatos de sua esposa atrás dela. Olivia caminhou sem rumo, sabendo muito bem que não havia um único dinheiro no bolso. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, o que não lhe trazia o alívio desejado e não esfriava suas bochechas, que queimavam sob justa indignação. Para o deleite de sua mãe, a pequena Sandy interpretou tudo o que estava acontecendo como apenas uma caminhada regular. Tendo percebido que ela simplesmente não tinha para onde ir em Nova York, decidiu voltar para Ohio e se estabelecer na fazenda com sua avó, que estava muito doente na época. De repente, a jovem mãe se deu conta que tinha um cartão de crédito na bolsa. Não havia muito dinheiro e era improvável de que bloqueasse. Nesse momento, Olivia colocou a mão dentro do bolso da bolsa e começou a procurar o pedaço de plástico com tarja magnética. Finalmente, a mulher conseguiu encontrar o cartão de crédito. Era como uma salvação para ela. Somente depois que ela sacou o dinheiro e comprou uma passagem para Ohio, que ela conseguiu relaxar um pouco. Todo esse momento, ela estava com medo de que seu marido decidisse segui-la. Então, ela continuou olhando em volta à estrada para sua cidade natal. Levou várias horas para Olivia e Sandy chegarem. Foi ao meio-dia do dia seguinte que a jovem mãe se viu às portas de Sonia Campana. O cachorro Spike imediatamente começou a latir, notificando toda a vizinhança da chegada de alguém. A senhora olhou pela janela imediatamente
e viu Olivia com sua bebê. As lágrimas brotaram e a senhora Campana percebeu que tinha se tornado bisavó. Ao mesmo tempo, a mulher sábia não tinha pressa em fazer perguntas incômodas e, sem mais delongas, providenciou à neta tudo o que ela precisava. O bebê se parece tanto com sua falecida mãe. Ela tem os mesmos olhos e o nariz ligeiramente arrebitado. A senhora Campana percebeu, olhando para Sandy, com um amor verdadeiro nos seus olhos. Olivia sorriu imediatamente, tentando não pensar no teste de DNA, que passivamente a sogra havia forjado. Mas não foi à toa que Sônia Campana viveu por 80 anos neste mundo cruel. Ela rapidamente entendeu que algo estava incomodando sua neta. A sábia percebeu que a vida familiar de Olivia provavelmente estava com sérios problemas e ela precisava de um tempo longe do seu marido. Sandy gostou da sua nova casa, que logo a pequena imediatamente encheu com sua alegre risada. Sem filhos, a senhora Campana não era mais sozinha e agora pôde contar com a ajuda de sua amada neta, que a cercou de carinho e atenção. 3 meses se passaram e Olivia se tornou adaptada à vida na fazenda e até apagou parcialmente Nathan de sua memória. Claro, a mulher ainda não conseguia esquecer todos os insultos e toda a dor que o homem a causou, mas pelo menos ela conseguiu restaurar sua paz de espírito. Todo o tempo que Olivia estava morando na fazenda, Nathan nunca visitou sua ex-esposa. Além disso, ele nunca ligou para ela para ver como ela estava. Acho que ele não se importa com Sandy e comigo. Bem, é a escolha dele, infelizmente, disse a mulher tristemente. Olivia não estava destinada a se sentir triste por muito tempo, porque algo aconteceu em sua vida que mudou completamente sua situação. Tudo começou em uma noite chuvosa de outono, quando houve uma batida persistente na porta da casa da senhora Sônia. Ao abrir a porta, Olivia ficou surpresa ao ver um homem sujo de lama. Ele olhou para a mulher se sentindo culpado. Por favor, me perdoe pela visita tardia. Meu carro atolou na lama e para ajudar meu telefone morreu. Há alguma chance de eu usar seu telefone para conseguir um caminhão de reboque? O estranho perguntou, com uma voz agradável e aveludada. Sim, claro, pode entrar. Vou fazer um chá quente enquanto isso, respondeu ela com um sorriso. O homem tossiu com vergonha e entrou. Demorou 10 minutos para que o caminhão de reboque viesse buscar seu carro. Depois disso, ele vestiu roupas limpas que pertenciam ao falecido avô de Olivia. Como se viu, o homem em apuros era Hudson Farias, que trabalhava como cirurgião em uma das melhores clínicas em Nova York. E o que o trouxe em nosso bosque? Olivia perguntou surpresa. Eu estava visitando meu pai. Ele está morando sozinho desde que minha mãe morreu. Ele queria se mudar para Nova York, mas tinha alguns problemas de saúde. Por isso faço questão de visitá-lo sempre que posso. Hudson respondeu, suando um pouco envergonhado. A senhora Campana sorriu significativamente e convidou seu convidado para a mesa. Através de uma xícara de chá, o jovem cirurgião falou brevemente sobre o fato de que ficou viúva há 5 anos, depois que sua esposa morreu. Por sua vez, Olivia compartilhou sua história com o convidado, que muito se interessou. Como você disse que era o nome do seu marido? Nathan Rabelo? Hudson conduziu a pergunta com cautela. Olivia ergueu a sobrancelha em surpresa e imediatamente perguntou. Por que você disse era? Ainda é o nome dele, Nathan Rabelo. Por que você está falando dele no passado? O jovem cirurgião ficou visivelmente tenso e tentou mudar o assunto da conversa, mas Olivia sentiu que algo estava errado. Depois de demonstrar determinação, ela obteve uma resposta detalhada e verdadeira de Hudson. Sabe o que é? É que cerca de 3 meses atrás, Nathan Rabelo sofreu um acidente de carro. Ele estava extremamente bêbado e eu estava de plantão naquela noite. Apesar do fato de que ele praticamente não tinha chance de sobreviver, eu queria levá-lo na cirurgia. Infelizmente, o Sr. Rabelo morreu antes de entrar na mesa de operação. Hudson respondeu com uma voz trêmula. Só agora que Olivia percebeu porque seu marido nunca estendeu a mão para ela todo esse tempo.
Aparentemente tendo expulsado Olivia e Sandy naquela noite predestinada, Nathan escolheu se embriagar e foi procurar aventuras. Olivia sussurrou, sentindo pena em sua alma pelo seu ex-marido, que acreditou nas mentiras de sua mãe e destruiu sua própria vida. Por outro lado, Nathan fez sua escolha e culpou qualquer outra pessoa por estar totalmente errado. Tendo ouvido o jovem cirurgião, Olivia se recompôs e convidou o hóspede para passar a noite em sua casa, já que o tempo estava simplesmente terrível. Ela poderia imaginar que depois de passar a noite na casa da senhora Campana, Hudson Farias ficaria lá por uma semana inteira. O homem gostou tanto da fazenda que ele começou a pensar seriamente em largar seu emprego e se mudar. Mas a verdade é que o desejo de Hudson de se mudar era baseado em seus sentimentos por Olivia, de quem ele gostou, desde o momento em que a viu. Além disso, o homem passou muito tempo brincando com a pequena Sandy, que imediatamente ganhou sua confiança. O coração atormentado do viúvo sentiu-se vivo novamente com o simples pensamento de que ele poderia ter uma nova família. Felizmente, os sentimentos de Hudson foram recíprocos e receberam a resposta mais calorosa de Olivia, que percebeu que havia finalmente encontrado sua alma gêmea. Já que a jovem mãe não queria voltar para Nova York, Hudson não discutiu e se transferiu para uma clínica local. Olhando para o lindo casal, Sônia Campana curtiu sua vida e acreditou que viveria para ver o nascimento do seu bisneto, que se tornaria irmão da pequena Sandy. É difícil dizer se o desejo da velha mulher se tornará realidade em um futuro próximo, ou se ela teria que esperar mais alguns anos. Mas uma coisa é certa, a vida familiar de Hudson e Olivia sempre será repleto de amor, ternura e respeito mútuo. É isso, meus amigos, eu espero que tenham gostado da história de hoje. Não esqueçam de comentar o que acharam e também se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas histórias que vão ao ar diariamente. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.